capítulo 6. Efésios 6, vou ler a partir do 10. Efésios meia dúzia. Vou ler do 10 ao 17 apenas. Quanto mais, sede fortalecidos em quem? E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra quem? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em que abrimos a Tua palavra, para estudar um assunto, para começar a estudar um assunto tão polêmico, Senhor. Batalha espiritual, que tem sido tão explorado por alguns lados, Senhor. O inimigo tem tentado jogar tanto ruído em cima desse tema, Senhor amado. Por isso eu te peço uma unção especial, uma unção de sabedoria, Senhor, para transmitir aos irmãos aquilo tudo que Tu já colocaste na Tua palavra e no meu coração. Abra o entendimento dos meus irmãos, para entender esse tema que tão polêmico, mas também tão importante, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço. E que Teu Espírito agora tenha liberdade entre nós, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E que toda e qualquer força maligna, contrária à vontade de Deus, que bate em retirada desse lugar agora, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor há de ser pregada para o povo de Deus, porque esse lugar é de Deus, é para o louvor e adoração do Senhor, e para a vitória do seu povo, no nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Quem estava aqui semana passada? Quem lembra? Semana passada nós recebemos duas unções, sei lá, duas bênçãos, pronto. Uma unção de conquista, uma bênção de conquista e uma bênção de multiplicação. Lembra-se que Caleb, aos 85 anos de idade, disse assim: eu vou enfrentar esses gigantes. Esses gigantes são meus, essa é a promessa de Deus para a minha vida. E ele então pediu permissão a Josué, Josué abençoou ele, deu a bênção da conquista, e ele então partiu para a vitória. E vimos que depois de vencer os gigantes, ele abençoa a sua filha, abençoa a sua descendência com fontes de água viva, aleluia, de água que é vida. Então, Caleb derrotou os gigantes para liberar vida para aqueles que estavam ao seu redor. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Conquistar
enfrentar gigantes, enfrentar batalhas, tomar posse daquilo que Deus já nos deu, para liberar rios de águas vivas, para que os rios de água viva prometidos pelo Senhor, que certamente a fonte está dentro de nós, possa fluir em nós e através de nós, para abençoar muitas vidas. Quem quer que isso é vontade de Deus? Mas nós precisamos aprender isso. Quando você recebe uma bênção de conquista, significa que você também precisa ter uma bênção de batalha. Quando Deus dá algo a você, Ele dá também o potencial para que você vença, que você se organize, para que você parta para a sua vitória. Caleb recebeu a bênção e não ficou esperando. Caleb se organizou o seu exército e partiu contra o inimigo, em batalha contra o inimigo. A batalha de Caleb era um pouco diferente da nossa, porque o nosso inimigo não são pessoas, acabei de ler isso. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. A nossa luta são contra demônios, forças espirituais. Forças espirituais nas regiões celestes, potestades, dominadores desse mundo, principados, demônios. Então, a Bíblia nos ensina, nos deixa como exemplo o Velho Testamento, onde as batalhas eram físicas, para que eu possa tirar ensinamentos e aplicá-los no dia de hoje, em que as nossas batalhas são espirituais. Hoje, eu começo uma minissérie, porque daqui a pouco nós vamos entrar em oração. Enquanto o carnaval está por aí, eu quero derrubar alguns gigantes. O nome dessa série é Derrubando Gigantes e Liberando Vida. Repete comigo a série: Derrubando Gigantes e Liberando Vida. Aleluias. Então, nessa série, pequena série, talvez 4, 5, no máximo 6 mensagens, nós vamos falar sobre batalha espiritual um pouco. Nós vamos falar quem são os nossos inimigos, quais são as suas armas, quais são as suas estratégias, qual é o nosso campo de batalha, o que Deus espera que nós conquistemos, quais são as nossas armas, como devemos resistir ao inimigo, quais são os gigantes que nós precisamos derrotar e como derrotá-los. Aqui à frente está vazio, pode vir aqui à frente. Então nessa série eu vou responder essas perguntas. Como derrubar os gigantes. Eu quero, depois de terminar essa série, ter derrubado alguns gigantes das nossas vidas, para que rios de águas vivas sejam liberadas por nós e em nós e através de nós, para a glória do Senhor. Amém? Hoje eu vou iniciar dando uma visão um pouco panorâmica de alguns termos. É uma passagem, mensagem introdutória. E nós vamos começar a conhecer o nosso inimigo, as suas estratégias, as suas armas, e começar também a falar sobre as nossas armas. Amém? Em primeiro lugar, então, assim, ore comigo assim: Senhor, nos ilumina para reconhecer os gigantes que precisam ser derrotados nas nossas vidas, para que experimentemos as bênçãos e as conquistas que tu já nos destes na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar. Primeiro, a nossa batalha. Já falei, a nossa batalha é espiritual. Vamos então, como igreja, fazer o que Caleb fez. Vamos nos organizar
para partir contra o inimigo, e esse inimigo é espiritual. 10 diz: quanto mais sede fortalecidos e na força do seu poder. Não vamos jamais nos esquecer que nessa luta, quem nos fortalece é Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta vir com a sua força da carne, que você não consegue vencer aquilo que está no Espírito. Você vai vir com Jesus Cristo, você vai vir com a palavra de Deus, e aí sim você vai vencer, vai conquistar terrenos, vai derrubar gigantes, e vai liberar vida na tua vida. Amém? Revestivos de toda a armadura. Então começa Paulo a nos ensinar, há uma armadura, assim como existe a armadura física, não é, que os soldados, principalmente romanos, vestiam ali. Paulo estava olhando para eles e lembrando que Paulo estava preso. Também do reino espiritual, Paulo fez uma analogia: vocês devem também não ir para a batalha de qualquer maneira, vocês devem ter e se revestir de uma armadura, para poderes ficar firmes contra quem? Então, quem é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Satanás, o diabo, o adversário, tem vários nomes, Lúcifer. A palavra do Senhor fala, dá vários nomes, o dragão, vários nomes, a serpente, vários nomes ao adversário, ao diabo. Esse é o nosso grande inimigo, não são homens. Essa é a primeira coisa que a gente deve aprender. Embora muitas vezes o inimigo use homens para nos atazanar, na verdade, esses não são os nossos inimigos. O inimigo é quem está usando aquela vida, e nós devemos olhar para essas vidas com compaixão, e não com ira. E se você tiver que ter ira por alguém, tenha ira contra Satanás. Separa. Por favor, se você sair brigando com as pessoas, você já começou a perder a batalha. Ciladas do diabo. Esse é um inimigo sutil. Ele faz armadilhas, ele apronta. Ele é inteligente, ele é sutil. Ele arma ciladas para nos destruir, para nos desviar do caminho de Deus. João 10 diz: ele veio para roubar, matar e destruir. Então não vem com essa. Você tem um inimigo que quer te destruir, que quer tirar dos caminhos de Deus, que não quer que você receba as bênçãos de Deus, que não quer que você receba a fonte de vida, que não quer que você libere vida. E você vai aprender daqui a pouco. Faça você o que fizer. Não, pastor, não vou entrar na guerra assim, não vai me fazer mal. Doce ilusão. Doce ilusão. A ira dele é tão grande contra nós, ele quer nos destruir. E não adianta você ficar sentadinho, encolhido, achando que ele não vai te fazer mal. Já sei que é o meu inimigo. Qual é o território, primeiro território que eu preciso conquistar? Qual é o primeiro território que Deus te deu? Qual é o primeiro território que há fontes de vida a serem liberadas? Certamente não é físico, é espiritual. Provérbios 4, 23 diz, o território mais importante, porque ele diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele vem o quê? Olha as fontes de vida onde estão. A primeira fonte de vida que Satanás quer impedir de fluir está dentro de você. A primeira luta que você tem não é território físico,
não é a sua esposa, os seus filhos, a primeira luta está em você. E enquanto você não conhecia Jesus Cristo, ao longo da história, gigantes foram sendo armazenados na tua alma. Gigantes da rejeição, gigantes da amargura, gigantes do engano, gigantes de um orgulho e vaidade, ou o contrário, gigantes de baixa autoestima. Tudo isso Satanás veio trabalhando nas experiências da sua vida, e como você ainda estava sem nenhum tipo de arma espiritual, ele foi entrando, foi acumulando, e você está cheio de gigantes, e o rio que existe dentro de você tem dificuldade de fluir, é gigante e entulho, ele joga lixo dentro de nós, a beça. E nós, sem entender muito a guerra, deixamos que isso se acumule dentro de nós, e os rios que lá existem, porque todo aquele que crê, fluirão dele o quê? Há o Espírito Santo dentro de nós, mas às vezes o Espírito Santo, que é reverente, fica totalmente amarrado. Como ele é reverente, ele fica apagado. E ele não libera aquilo que ele precisa liberar. E os gigantes estão lá num território que já pertence a Deus, que já te pertence, onde Deus quer liberar vidas e mais vidas. E aí Deus fala com você: Caleb, eu te dou a bênção de conquista, agora vai lá e tira esses gigantes e libera a vida. Esse é o primeiro território, e talvez seja o mais importante, que eu vou perder mais tempo nessa série. Gigantes do meu interior, eles precisam ser derrotados. Eu já sei quem é meu inimigo, eu já sei o território prioritário que eu preciso conquistar. Agora eu quero entender aonde é a verdadeira batalha, aonde o inimigo me ataca com maior prioridade. Venha comigo marca aqui, e venha comigo em 2 de Coríntios 10. Versículo 4. Podemos ler? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, vai nos começar a alertar aonde o inimigo tenta nos atacar. 4, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Não adianta brigar com a tua força, não adianta bomba atômica, e sim poderosas. Mas são poderosas em quem? Sem Deus tu não vai derrotar inimigo nenhum. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós e sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As minhas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para desfazer, para destruir fortalezas, nós, sofismas, que impedem que eu conheça a Deus. Então, todo pensamento que me impede de eu conhecer a Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, eu preciso levar cativo a Cristo. O que são sofismas? São argumentos falsos, são meia-verdades. Preponderantemente, Satanás ataca as nossas mentes, porque sabe que você é cristão, e que dentro de você habita o Espírito Santo. Então, o mover dele em você está limitado,
mas ele continua querendo te controlar, ele continua querendo evitar que você libere vida, que tu tenhas uma vida abundante. Ele continua, então, ele sabe como ele pode atuar, ele sabe se controlar a tua mente, ele controla você, e começa então a induzir pensamentos falsos, sofismas, que acabam criando fortalezas na tua mente, formas de pensar na tua mente, contrária à palavra de Deus, com a sutileza tão grande, que às vezes você não percebe, e aí ele te agarra, você entra em engano, ele te derrota, e os rios ficam represados. O campo de batalha é a mente. Ele joga sofismas, argumentos falsos. E você precisa estar atento a isso. A tua derrota começa na tua mente. Que você que é cristão. Na hora que você abre para ele entra, vem a mentira, vem o engano. Venha comigo em João 8. Veja quem ele é. Vós, Jesus está pregando ali para os judeus, e os judeus estão fazendo resistência às palavras de Jesus, estão dizendo, nós somos filhos de Abraão, quem você é? E Jesus começa a falar com eles dizendo, vós sois o quê? 44, chegamos juntos? Não, João 8, 44, vós sois que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi o quê? Homicida desde o princípio. Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Homicida não foi no início. Ele foi homicida desde o início. Primeiro ele matou a criação, Adão e Eva. Matou espiritualmente. Depois ele criou o primeiro assassino, Caim. E assim ele vem até hoje, como homicida. Veja, o nosso pai é pai de vida. Satanás se opõe, ele quer morte. Mas não é só isso. Ele foi homicida desde o início, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, Deus é vida e verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, Jesus está dizendo, eu sou o único caminho para que você chegue na verdade e obtenha a vida. Se Deus é vida e se Deus é verdade, o opositor, ele é mentira. Mentira o tempo todo. Está dentro dele mentira. Mentira e morte. Mentira para te destruir. Ele já está destruído porque foi destruído lá na cruz, agora quer destruir a cada um de nós. E qual é a grande arma dele? A mentira. Qual é a grande estratégia dele? Ciladas, armadilhas, sutileza, mentira. Ele prospera na sombra da mentira. Ele prospera na meia-verdade. Ele aprisiona as nossas mentes e as nossas vidas com meias-verdades, sofismas e mentiras. E ele é derrotado por uma arma. Que arma? Que arma? Verdade. Conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, é exato por isso Paulo disse, a arma que você tem, ali na armadura, a arma que você tem de ataque é a palavra, que é a espada do Espírito. Ele vem sempre na sombra da mentira, aquele cara que age sorrateiramente, ele é um 171, engana todo mundo, mas quando vem a luz da verdade, ele quer trevas, Deus vem com a luz da verdade, coloca sobre ele, ele é derrotado. A primeira coisa que você precisa entender nessa guerra, é que existem duas grandes armas, poderosas, a que é usada pelo inimigo, mentira, e uma muito maior, que é usada por Deus e pelo povo de Deus, a verdade. Aleluia. Na verdade, esse confronto não é apenas um confronto em oração de poder, não. Se eu tivesse que definir esse confronto, eu definiria um confronto entre a mentira e a verdade. Toda vez que a minha boca começar a pronunciar palavras mentirosas, eu estou agindo como filho de Satanás. Por isso Jesus disse àqueles fariseus, o pai de vocês é o diabo. E nos dias de hoje, não é à toa, o mundo jaz no maligno, e ele nos preparou bem, ele com os seus sofismas, ele está dizendo, mentirinha branca, não faz mal nenhum, afinal de contas, a gente tem que ajeitar esse probleminha com essa mentirinha, então você está fazendo exatamente aquilo que o inimigo da sua vida quer, ele apresenta uma solução que é falsa, que daqui a pouco vai dar errado, só a luz de Deus, só a luz da verdade, pode trazer solução, prosperidade, vida, bênçãos na tua vida. Esse é o grande confronto. Mentira versus verdade. Porque o confronto maior, Jesus já venceu Satanás. Jesus já derrotou Satanás. Eu vou perder alguns minutos com você vendo ele agindo com os sofismas ao longo da história da Bíblia. Para que você veja que quem dá atenção às meias verdades acaba falindo. E quem se firma na verdade, acaba vitorioso. Mas para se firmar na verdade, tem que conhecer a verdade. E esse ano vamos ter cursos aqui, espero que vocês que estão chegando agora, acho que é dia 21 de março, né, Beth? 21 de março, às 4h30, do primeiro curso. E essas palestras dos pastores também te explicando a verdade, para que você coloque em prática na sua vida. Vamos ver então o meu inimigo operando desde o início dos tempos. Em primeiro lugar, Deus criou o universo, a terra, Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas, criou o homem, e a sua imagem e semelhança, e deu a ele domínio sobre toda Gênesis, capítulo 1. Sobre toda a terra, mas sabemos que em Gênesis 3, venha comigo em Gênesis 3, a primeira atuação do inimigo. A terra estava tranquila, Deus em comunhão com Adão e Eva, com uma missão, o homem tinha uma missão, cuidar da terra de acordo com a vontade de Deus, e certamente se nós tivéssemos feito isso, não ia faltar água, como está faltando, e outras coisas mais. Mas aí vem uma serpentinha, mas a serpente, 3:1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. A primeira, como a Homera diz, a primeira sessão de centro espírita, o inimigo entrou na serpente
e falou com a mulher. E disse, Deus falou, não comereis de toda a árvore do jardim. E aí ele começa a sutileza dele em relação à palavra. Ele começa a dar uns pequenos ajustes que lhe são vantajosos para fazer o que ele quer. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerá, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse o que a mulher? É certo que? Mentira. Aí a Eva tem que se acordar. Aí ele foi, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu também, e o marido comeu, e aí Deus perguntou, onde é que vocês estão? Nós sabemos a história, e aí Adão disse, foi a mulher que tu me deste, e a mulher disse, foi a serpente, e aí ninguém assume a verdade. Todo mundo bota a culpa no outro. E o inimigo usou a palavra da verdade, enganou Eva. Eva e Adão ainda tiveram uma chance de se recuperar, se arrepender e dizer, não, nós erramos. E talvez Deus tivesse dado perdão, não sei, não sou Deus, mas Deus deu essa chance para eles. E eles assim não o fizeram. Continuaram na mentira, e a morte e o pecado entraram no mundo. E a primeira geração, a primeira criação foi derrotada. E até hoje nós pagamos o preço do pecado que habita em nós. Amém? Mas Deus não se esqueceu de nós. Amém? Deus nos ama. Aleluias. E enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, por amor a esse mundo, para desfazer todas as obras do maligno. O maligno recebeu autoridade de Adão e Eva, ficou com a autoridade desse mundo. Por isso a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, e ele com essa autoridade está fazendo essa confusão que nós conhecemos no mundo, e não faz mais porque a igreja ainda está aqui, e o Espírito Santo ainda está aqui, limitando a brincadeira dele. Então ele faz tanta confusão, e continua destruindo, guerras de um lado, guerras para o outro. Deus não se esqueceu de nós, e enviou Jesus Cristo, e Jesus vem, e Jesus nasce de uma virgem, e Jesus então é batizado por João, e no momento que ele é batizado por João, vem uma pomba e vem uma voz sobre ele, e diz, esse é meu filho amado em quem me... E aí o Espírito Santo de Deus, pega ele e leva ele para o deserto, para a grande batalha, para a primeira grande batalha espiritual contra Satanás. Mateus 4. Qual é a arma que Jesus tem? Palavra. O que o inimigo vai fazer? Tentar com a palavra, distorcer com o inimigo tem duas coisas, ele tenta com a palavra ou com, ele sabe que nós temos assim, a nossa carne, a concupiscência dos olhos, etc. Então ele vai fazer as duas coisas aqui. Ele tinha ouvido que Jesus era filho de Deus, não é? Jesus estava ali quase 40 dias com fome. Quem já ficou 40 dias aqui com fome? Ninguém. Alguém já ficou? Ninguém. Então, eu quando fico assim, passa a hora do almoço, os pastores aqui sabem, quando chega meio-dia e meia, uma hora, eu começo a ficar com mau humor aqui, que eu tenho que comer alguma coisa, senão eu fico mal. Imagine Jesus, se fosse Jesus, estava perdido, depois de 40 dias, mas Jesus está lá, a carne dele, ele era carne também, estava fraca. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Há momentos que você é levado por Deus a uma tentação para vencer e ser aprovado. Principalmente aqueles que têm ministério, que têm um chamado de Deus. Deus não vai te colocar no chamado enquanto você não venceu o inimigo, amém? E Deus não nos deixa ser tentados mais do que nós podemos suportar.
E depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és o quê? Filho de Deus, então transforma logo, acaba com isso. Transforma a pedra em pão. Deus tinha dito que ele era o quê? Que Jesus era o quê? Esse é o meu filho. E ele, se és, ele coloca a dúvida. Ou dúvida, ou já que você é, então transforma logo, acaba com esse problema. Acaba com essa tua necessidade. E Jesus vem e diz: nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a que sai da boca do Senhor. Então Jesus está dizendo, explicando, ensinando a cada um de nós. Nós temos duas necessidades. A necessidade do estômago, a necessidade física, de vestimenta. As necessidades são reais, elas existem. Mas nós também temos necessidade espiritual. E nós não podemos deixar que a necessidade física leve você a comprometer a sua vida espiritual. Amém? Deus mandou ele ali para ser tentado pelo inimigo, ficar contra ele, passar uma batalha com ele, e o inimigo diz: você faça isso. Ele disse assim: não faço nada que você manda. Não está na hora. Se Deus me trouxe para esse jejum, é Ele que vai me tirar daqui. Amém? Essa é uma forma que o inimigo nos tenta, nos privando, nos fazendo passar por alguma necessidade, ao ponto da gente se desesperar e parar de confiar em Deus. Seja qual for a tua necessidade hoje, não dá mole para o inimigo. Continua com a palavra de Deus e diga: o Senhor disse que Ele é o Jeová Jirê, Ele proverá todas as minhas necessidades, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, e o meu Deus cuida de mim, e não abre mão disso, ainda que 40 dias tenham se passado. Segunda tentação, Jesus, como respondeu, está escrito, ele pega aquilo que Jesus respondeu. O negócio é palavra mesmo, é? É o que está escrito então, Jesus? Está escrito, vamos ver lá. Então, o diabo se levou à cidade santa e disse: se és filho de Deus, então atira-te para baixo, porque está escrito, Jesus: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Ele está começando a usar a mentira em cima da verdade, tirando do contexto a palavra de Deus para enganar Jesus Cristo. E como ele faz isso conosco? É necessário discernimento e sabedoria para entender. Às vezes pessoas jogam versículos na tua cara, assim, tum, 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 e você precisa ter discernimento, sabedoria, equilíbrio para pensar e dizer: espera aí, não é bem assim. Está fora do contexto. E aqui, o que o Satanás queria, que ele subisse lá em cima, se pulasse, e teria certeza que os anjos iriam pegá-lo, porque está escrito lá no Salmo 91, não é, Jesus? Você não anda pela palavra, então toma a palavra, se joga daí, os anjos vão te pegar, os homens vão ver que tu és poderoso, vai ter um circo maravilhoso aqui, e você vai fazer maravilhas, vai convencer as pessoas. E respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Diga comigo: não tentarás o Senhor teu Deus. A nossa função é confiar em Deus e em sua palavra. Não é tentar a Deus. Não é obrigar a Deus a agir do jeito que eu quero. Não é manipular a Deus usando a palavra. Deus é o Senhor, eu sou o escravo, eu sou o filho, eu sou o servo. Entenda isso, Deus é poderoso. Eu não posso obrigar a Deus a fazer nada. Se você quiser se jogar do 10º andar, pague o preço.
será bastante provável, 95% das vezes, 99% das vezes, você vai se esfacelar lá embaixo. Mas se alguém vier te empurrar, provavelmente, se não tiver na tua hora, os anjos do Senhor vão te dar livramento. Aleluia. Quem já teve arma apontada contra você aí? E Deus deu livramento. Eu já tive também. Arma apontada, Deus deu livramento. Aleluia! Porque não estava na hora. Agora eu cheguei para o cara e disse assim: vem cá, pega a arma aí, aponta para mim e atira para ver se o Senhor vai me dar o livramento. É totalmente diferente. Então, nessas primeiras duas tentações, Jesus precisou ter discernimento e sabedoria. Agora ele precisa ter força para resistir, porque agora Satanás vai dar tudo o que ele pode dar a Jesus. 4. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e da glória, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me... Aleluia. Jesus, é o seguinte, você está vindo aqui para ter domínio sobre toda a terra, não é isso? Não é isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um atalho aí. Você não vai precisar fazer nada disso, negócio de ir na cruz. Vamos simplificar tudo. Você dá uma joelhadazinha, me adora e tudo que eu tenho é teu. Quantos artistas já entraram nessa? Em televisão? Você quer sucesso? Você quer sucesso? Faz só um pactozinho aqui, você vai ter o quê? Sucesso. Agora ele não está usando sutileza, agora ele está usando a concupiscência dos olhos e da carne. E ele está entregando tudo, está jogando pesado com Cristo. Te dou tudo. Afinal, não é isso que você vai vir aqui fazer? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Pode dar um glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, evita tanto sofrimento, um atalhozinho. Só Deus dará culto. Meu irmão, vem de caro. Você foi feito e criado para adorar a Deus. Não adore, não se ajoelhe, não se proste diante de nada que vem do maligno. Não se prostre. Adore somente ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Aleluias. É a Ele que precisamos dar, ao único Deus, ao incomparável Deus, ao Deus de grandeza, de misericórdia, de amor. E eu gosto desse finzinho aqui, não tem muito a ver com a gente, mas com isso o deixou, e eis que vieram anjos e o... Aleluia! Jesus ficou firme e não morreu de fome. Vieram os anjos, lembra? Primeiro lugar, ele pediu para transformar pedra em pão, para que Jesus tivesse o pãozinho dele e se alimentar. Segundo, ele pediu que os anjos, para ele se jogar para os anjos irem atrás dele. Jesus disse: nem pão, nem anjo. Eu quero servir a Deus. Quando ele fez isso, se sujeitou a Deus, e Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e o inimigo fugirá de vós. Mas não só isso, o inimigo foi embora, mas depois que o inimigo vai embora, sabe quem vem? Os anjos, trazendo exatamente os anjos que ele não aceitou, e também o pão que ele não aceitou do jeito de Satanás. A obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus.
do jeito que Deus quer. E agora, ele não trouxe só um anjo só podia servir Jesus. Ele trouxe vários anjos, sabe por quê, né, irmã? Porque eles queriam celebrar a vitória. Era um momento de celebração, amém? Eu te digo uma coisa, toda vez que você ganhar uma luta espiritual, por exemplo, que é a mais comum, perdão, aquele negócio, nheco, lá chulando, aí um dia você diz, eu perdoo em nome de Jesus, eu decido perdoar, e perdoa mesmo, logo após, irmão, os anjos do Senhor vêm te servir, os anjos do Senhor vêm celebrar com você. Quem já teve experiências assim, que venceu o inimigo e os anjos vieram, aleluias, amém? Primeira grande batalha, agora a nova geração, a nova criação em Jesus Cristo. O segundo Adão não foi derrotado, o segundo Adão derrotou Satanás em primeira instância, e depois lá naquela cruz, aí eles olharam e mais uma vez, se és filho de Deus, falaram para Jesus, se és filho de Deus, sai daí, você não pode fazer tudo, agora cuida de ti, mas Jesus diz, não, é do jeito de Deus, eu sou filho de Deus, mas sou servo de Deus, eu vou continuar aqui nessa cruz, até que tudo seja consumado, e tudo foi consumado, e Satanás foi derrotado. Ele foi derrotado. E Jesus disse, a vitória, vocês são mais que vencedores. Não para aí. Em Cristo Jesus. Pela obra que eu fiz, vocês são vencedores. Enquanto vocês estiverem em mim, vocês são vencedores. Cuidado, sem mim nada podeis fazer. Mas comigo o inimigo já está derrotado. Você não precisa temer o inimigo. Jesus nos ensinou a vencer o inimigo com a palavra. Paulo também nos ensinou dizendo, é a palavra, a espada do Espírito. Para conhecer o inimigo tem que viver a palavra. Chegamos nos nossos dias. Jesus já venceu o inimigo na cruz, já declarou que a igreja é vitoriosa. Mas Satanás continua vivo. Ele só vai ser totalmente destruído na segunda vinda. E até lá, resta ele fazer o que ele sempre fez. Usar a arma do engano, a arma da mentira, a arma da corrupção, a arma da mistura religiosa. Lembra dos filhos de Israel? Deus também deu a eles a bênção e a vitória. Mas tempos depois eles perderam, porque se misturaram com as esposas de nações idólatras, e devagarinho foram se tornando idólatras, e perderam. Mas eles não eram vitoriosos. Você é vitorioso. Satanás não tem direito de roubar da tua mão, enquanto você permanecer na verdade. Porque você é vitorioso em Cristo. Eu sou o caminho e a verdade. Cristo é o verbo que se fez carne. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A minha vitória é em Cristo, é na verdade. Enquanto eu estiver na verdade, eu sou vitorioso. E Satanás sabia disso. E aí ele começa. Ele não vem mais como serpente, sabe? Não vem tim, 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 tim. Mas ele vem de outras formas.
E ele lança ruído, mentiras, que muitas vezes o mundo acata e desculpa. E muitas vezes a igreja engole. E se nós como igreja estivermos sendo enganados, estamos arriscados a perder a vitória. Mas pastor, tem tanta milagre aí. Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Você diz Senhor? Quem diz Senhor aqui? Ninguém diz Senhor? Eu digo. Bom. Agora, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que anda na verdade. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Repete comigo, a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. Aleluia. Nem todos que falam Senhor, Senhor serão salvos. Satanás terá vitória sobre aqueles que ele engana, sobre aqueles que ele conseguiu desvirtuar da verdade, mesmo falando Senhor, Senhor. É muita ingenuidade nossa, achar que só porque confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos salvos. Pode ser da boca para fora, pode ser no momento de emoção, que o pastor for usado. O que vai dizer se você realmente está, é se você faz a vontade do Pai, é se você procura andar na verdade, se você considera pecado como pecado e procura se afastar. Eu tenho 5 minutos para falar um pouco sobre algumas coisas que Satanás usa para nos enganar. E muitos de nós às vezes caem. A primeira que ele usa para o mundo todo. Uns acham que Satanás não existe. Amém? É ou não é? Essa coisa é invenção de crente fanático, é ou não é? E aí, quando ele vê que você entendeu que ele existe, ele te leva para o outro lado. Ele faz você ficar com medo dele. Então, ele quer que você ou subestime ele, ou superestime ele. Ou você quer que você viva como que ele não existe, ou ele quer que você viva atemorizado por ele. Eu não sei qual é o teu lado, mas nenhum dos dois lados está certo. É ele simplesmente usando a palavra, extremando, sempre procurando jogar para o outro extremo. Quando você aprende algo nesse lado, ele te empurra para o outro. Quando você enxerga que ele realmente existe, aí ele te põe medo. Nem lá, nem cá. Diga comigo, ele está derrotado em Jesus Cristo. Ele só bota a mão na minha vida se o Senhor permitir, ou se eu
abriram uma baita de uma brecha na minha vida. Desobediência. Segunda coisa é que ele tenta induzir na mente das pessoas, que os cristãos são imunes à influência de Satanás. Aí o pessoal diz, não, lá na cruz nós já vencemos, ele está vencido, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, ele não pode fazer nada com a gente. Não viva como se ele não existisse. 3, ele só atua quando se manifesta. As pessoas acham que Satanás só atua quando se manifesta. Ih, o Satanás estava lá, porque fulano caiu, se manifestou. Nada. Quando ele se manifesta, ele está começando a ter que ir embora. É glória a Deus quando ele se manifesta, porque ele trabalha onde? Sorrateiramente. Ele é o homem, ele é o rei das trevas. Ele é do império das trevas e da mentira. Ele quer trabalhar sem foco nele, sem luz nele. Quando ele começa a ter que se cair aí, é porque começou o início do fim dele. A verdade está começando a entrar sobre ele, e daqui a pouco ele vai ter que sair, porque a autoridade do nome de Jesus. Amém? Outro eu já falei, que a libertação é a batalha espiritual. Tem um monte de coisa sobre batalha espiritual. Você precisa conhecer as hierarquias. Né? Quando você... Batalha espiritual. Os dois extremos de novo ele trabalha. Uns, ele faz com que... não liga para isso não, Jesus Cristo já deu a vitória. Aí quando você entende que existe uma batalha espiritual, ele te joga lá para o outro lado. E você tem que conhecer o nome de todo mundo, da hierarquia, tu tem que mapear tudo, papipum, pá. Daqui a pouco você está mais interessado nas coisas dele, do que nas coisas da palavra de Deus. Daqui a pouco você está conhecendo mais a hierarquia dele, do que a palavra de Deus. Ele está te enrolando. Deus já deu autoridade a você, pelo sangue, pela palavra e pela verdade, seja quem ele for. Eu não vou conhecer todas as sutilezas dele contra mim, ele é muito inteligente, eu tenho que conhecer, é a verdade, é a palavra de Deus, e quando ele vier, está escrito. Aleluia. Diga comigo, vencer o inimigo só pela palavra. A verdade expõe Satanás e as mentiras dele. Isso aí, o poder dele está na mentira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Aleluia. E o Espírito do Senhor foi deixado por Jesus Cristo. Ele deixou a palavra e o Espírito dele para me guiar, para te guiar a toda a verdade. Satanás conhece a palavra e tenta distorcer. Você precisa do Espírito para iluminar a palavra e dar discernimento para dizer, não, isso aqui está sendo usado errado. Última estratégia do inimigo. Já toquei nela, você precisa gravar isso. A estratégia dos extremos. Já falei? A identidade dele. Uns não têm, outros ficam temendo a ele. Zelosos. Quem precisa ser zeloso aqui na casa do Senhor? Aí ele pega as pessoas, a gente está sem zelo nenhum. Aí você vai e ensina as pessoas que elas precisam ser zelosas. Sabe o que ela faz? Sabe o que ele faz? Joga para o outro lado. O cara fica radical, o cara fica fanático, e o cara caiu para o outro extremo. Ele sempre joga nessa gangorra. Por isso que a palavra de Deus diz, não se desviar, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. É por isso que a palavra do Senhor diz, eu dei um espírito para vocês, não um espírito de covardia. 2 Timóteo 1:7, eu dei um espírito, mas não de covardia, mas um espírito de poder, amor e moderação. Porque ele te enrola no próprio desejo que você tem de ser zeloso.
Por isso tem que sair e olhar. Espírito do Senhor, me ajuda. Pior é a da graça. Você tenta ganhar a salvação, a gente vem de uma religião, quase todos nós brasileiros, que é ali que você ganha pelas obras. Então, você ganha pelas obras, eu tenho que ganhar a minha salvação pelas obras. Aí um dia você entende que é pela graça, que Deus te ama, e que pelo amor dele, que você... Aí você aceita esse amor. Agora sim, eu estou amado por Deus, ele é um amor de Deus, ele jamais se separará de mim. E aí o que ele faz? Você já sabe o que é graça, é? Te empurra para o outro lado, para você fazer tudo, uma falsa liberdade, uma libertinagem, uma graça indisciplinada. Veja, nós vamos para a mesa por causa da cruz. E lá na cruz, Deus deixou claro, 2 ladrões, as 2 faces dele. O ladrão que se arrependeu a tempo e Deus deu a ele graça e ele foi. E o outro que não se arrependeu e foi para o inferno. Deus é Deus de amor. E Deus é Deus de justiça. Satanás sabe disso. Sabe o que ele faz? Ele apresenta a você a face de Deus errada. Na hora errada. Quando você precisa do amor de Deus, o que ele te apresenta? O Deus da justiça. Quando você erra, quando você cai em pecado, quando você faz uma coisa que você não queria, Deus está doido que você venha a Ele, porque Ele quer o arrependimento e quer te levantar, mas Satanás fica te acusando, dizendo, Deus é Deus de justiça, você não merece mais, você está para fora, entendeu? E quando você já está lá no Deus de amor, está tudo bem na tua vida, Ele chega para você e diz, o que tem você fazer isso, cara? Afinal, Deus não é Deus de amor? Vai lá, daqui a pouco você volta, você se arrepende e volta. Não dá mais. Quando Cristo voltar, como estará a igreja? Morta espiritualmente. Igreja da competição. Igreja da prosperidade. Igreja do cristianismo sem cruz. Essa é chamada a igreja pelos homens. Mas não é considerada igreja por Jesus. Essa está sob domínio do inimigo. A verdadeira igreja tem como pai o Senhor. É a igreja da cruz. É a igreja da verdade. A igreja que sabe que é mais do que busca, que cristianismo é mais do que busca de prosperidade. A igreja que sabe que é mais do que busca de religião. É a igreja que sabe que é mais busca de o que quer que seja, que é mais do que um código de ética. É relacionamento com Deus. É relacionamento com os irmãos. É fazer a vontade de Deus, é poder de Deus em ação, é a palavra de Deus sendo avivada pelo Espírito de Deus, fazendo diferença e transformando vidas. Agora não fale da igreja, fale de você. E
E você, como é que você se encontra? Se Jesus viesse hoje, como é que ia te encontrar? Cuidado com os sofismas, os extremismos. Eles começam a dizer, está tudo mal, ou está tudo bem. Não é verdade, nem está tudo mal, nem está tudo bem. Tem coisas para fazer. Mentiras de Satanás que estão envolvendo a sua mente. Você tem permanecido na palavra de Deus, irmão? No coração e na boca? Que pensamentos têm comandado a tua mente? Será que realmente são pensamentos de Cristo? Ou são sofismas, argumentos falsos, que dão um verdadeiro nó na tua vida? Em que área da sua vida você tem sido enganado? Enganado por esses pensamentos, por esses enganos. É por isso que existe essa mesa, para que frequentemente a gente sente com o Senhor. Lembre-se do seu amor, para dizer que nem tudo está perdido, mas também examine-se a si mesmo, para ver que nem tudo está bem, que há mentiras nas nossas vidas, governando a nossa mente. Enquanto você permanecer nessa mentira, irmão, estás sob comando de Satanás nessa área da sua vida. E quando sentarmos nessa mesa hoje, vamos declarar essa verdade, mas vamos examinar o nosso coração. Nós vamos pedir que o Espírito do Senhor venha apontar pensamentos gigantes que estão nos controlando. Vem servir, quem puder, quem for escalado. Enquanto isso, vem e comece a pedir ao Senhor. Desculpa, mas é fundamental que a salvação não seja levada de forma negligente. É a coisa mais importante da tua vida. Então, procure agora. Peça ao Espírito do Senhor que venha com uma lanterna espiritual no teu coração, para revelar, aleluias, aleluia, aonde tu tens sido escravos de pensamentos que precisam ser levados a Cristo. A igreja de Éfeso, Cristo, na sua segunda vida, fala em Apocalipse das igrejas, e diz: a igreja de Éfeso, uma igreja, que persevera, que trabalha no nome do Senhor. Mas Apocalipse 2:4 não precisa abrir, diz assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vê onde Satanás te enlaçou, vê onde Satanás te tirou do caminho, e se arrepende essa manhã. Aleluia. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando
amas, Senhor. Estás presente. Glória a Deus. Olabaia daia shai. A me cercar em todo tempo. Aleluia. Eu sei que amas. Eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Aleluia. Glória a Deus. Sobre a morte já venceu. Ora daia da labachai. Glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia. Hoje o gigante do engano que habita dentro de nós começou a ser desmascarado. Diga para o seu irmão: escolha a verdade. Ande na verdade, porque esse é o caminho do Senhor. Mentiras a respeito de você mesmo, mentiras a respeito de Deus, mentiras a respeito do inimigo que tem derrotado a tua vida. Mas hoje o Senhor diz: eu te amo verdadeiramente. Eu morri naquela cruz por você. Mas eu quero que você saiba que não é para fazer tudo o que você pensa que pode fazer. Não pense que está tudo mal porque eu estou contigo. E não pense que tudo vai bem porque você ainda precisa ser transformado à minha imagem. Peça ao Espírito do Senhor que mostre o engano que Satanás implantou dentro da tua alma e da tua mente, porque Deus vai te ajudar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A luz de Deus, Deus te transportou do império das trevas para o império do seu Filho, do Filho amado Jesus Cristo. Esse é o primeiro gigante que vai cair: a mentira e o engano, através da verdade. E a tua obra na cruz, Senhor, é verdadeira. Os nossos pecados foram perdoados. Estávamos contigo naquela cruz, Senhor. O preço foi pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus. E por isso estamos aqui alegres. Naquele dia ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu pão, que dou em favor de vós. Comam, porque aqueles que comerem comigo serão parte de mim. Aleluias. Serão parte do meu corpo. Adará. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. E por essas pesaduras, as minhas pisaduras, vocês serão sarados. Comamos agora. Adarai adai achai. Talalasai. Alabasarai adabai. Tu és meu guia. Pode servir o Meu protetor. Aleluia. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Aleluia. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor
povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Maus caminhos, caminho da mentira. Em que área da sua vida você tem sido enganado? Confesse diante de Deus, porque às vezes são tantos anos nesse engano, que é difícil sair, mas Deus está contigo. Confessa, pede perdão, porque Deus quer te dar força para seguir e escolher a verdade. Diga comigo: Senhor, confesso que algumas vezes tenho sido enganado pelas ciladas, armadilhas, sofismas, falsos argumentos do inimigo da minha vida. Mas hoje, Senhor, eu te peço que teu Espírito me guie à verdade. Perdoa-me, Senhor. Alerta, desperta o meu ser e me coloca nos teus caminhos, para que eu não seja mais enganado, porque verdadeiramente, Senhor, eu quero ser filho teu e servo teu, porque quero estar na segunda vinda, aos teus pés, declarando que tu és o único Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, a verdade será vista por todo mundo, pelos 4 cantos do mundo, e eu estarei, Pai, pela tua graça, pelo teu poder e pela tua palavra, contigo para todo e sempre, em nome de Jesus, porque este é o sangue da nova aliança. Tu não abres mão do teu povo, tira-nos apenas do engano que nos afasta de ti, em nome de Jesus. Comamos todos, bebamos todos. Eu queria, antes de terminar, fazer uma oração pelo nosso país. Um país que se diz cada vez mais evangélico, mas parece que Deus não está sarando a terra. Talvez porque precisamos nos humilhar, nos arrepender. A alegria exagerada da igreja muitas vezes é um engano também de Satanás. Ore comigo. Meu Senhor, diante de ti nós nos arrependemos quando temos sido até arrogantes, achando que somos os tais, porque confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Muitos de nós, muitas das nossas igrejas perderam referencial, Senhor. Por isso, queremos te pedir perdão, orar, nos humilhar e dizer que nem tudo vai bem, mesmo na tua casa, e que é necessário arrependimento, para que possamos mudar os nossos caminhos, voltar aos teus caminhos, para que tu ouças, perdoes e sara a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. Envia chuva, Senhor. Envia chuva, Senhor. Envia chuva pela tua misericórdia, pelo teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 1,
2, 3. Aleluia.